Gente, tudo bem? Hoje, dia 13 de agosto, continuando nossas lives de informação. Hoje eu tenho uma grande honra de fazer mais uma live com vocês para falar sobre reforma tributária, gente. Afinal, sobre o que estamos falando? Esse é o grande tema dessa nossa live. E nós estamos. Só um minutinho. Tem que aceitar, Nath. É, A Natália, ela é uma advogada que a gente está falando Cheguei. aqui muitos. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Então eu estava te apresentando ainda, tá? Tá bom. Eu vou apresentar mais um pouquinho. A Natália, a gente tem uma relação bem interessante, né, e conversa, somos amigos há algum certo tempo já, que eu não sei exatamente quanto tempo, né? Mas ela sempre se mostrou muito aberta a conversar sobre o que ela mais gosta, que é a advocacia dela, né? E eu vi ela crescendo dentro da advocacia, vi ela crescendo, se formando como advogada, e isso me dá um orgulho imenso, porque é realmente muito responsável. E aí eu falei para ela, estava conversando, e eu perguntei para ela se ela não queria fazer uma live, né? E daí ela falou que faria, e sobre o tema é reforma tributária, afinal, sobre o que estamos falando. Eu vou te dizer o seguinte, gente. Hoje eu vou escutar, porque eu entendo muito pouco. Lógico, eu entendo muito pouco. Mas eu fiquei extremamente honrado, estou extremamente honrado de estar falando aqui com uma pessoa. E quem me conhece sabe que eu adoro ser burro em alguns assuntos. E esse seria um que hoje eu resolvi estudar um pouco também. E hoje eu vou falar com uma pessoa que eu admiro demais. Nath, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço. É, Tô um pouco nervosa, que é minha primeira live, mas vai dar tudo certo. Não vou te chamar de Francisco, porque eu não consigo, então vou te chamar de Chico, tá? Não, Não dá, maravilha. nem a formalidade da advocacia me permitiria isso. Eu não consigo. Bom, mas já agradecendo muito, eu acho que é um convite que gera uma responsabilidade muito grande, porque falar sobre direito tributário e falar do que está acontecendo agora, que a gente vê o tempo todo no Jornal Nacional. Então, chamada do William Bonner é agora o governo propôs uma nova CBS, é uma nova sigla que a gente tem que entender, saber para onde olhar, o que vai acontecer nas nossas vidas dali por diante. E quando a gente conversou, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre isso, principalmente porque quando a gente fala de reforma tributária ou qualquer assunto tributário, a primeira reação é a reação que você trouxe. Poxa, eu não sei nada disso, eu nunca ouvi falar sobre o que esse povo está conversando. E, de outro lado, você e todas as outras pessoas já ouviram falar muito, porque você paga muito tributo, como todas as outras pessoas no Brasil. Então, falar sobre isso de uma forma, e vou tentar aqui falar de uma forma descomplicada, embora o assunto seja muito complexo, eu vou tentar fazer de uma forma um pouquinho mais fácil de compreender a celeuma que está surgindo com relação a isso. Justamente porque antes de qualquer coisa, antes disso ser um assunto de economista, antes disso ser um assunto de tributarista, de advogado, do presidente, do ministro, esse é um assunto de qualquer cidadão brasileiro. A partir do momento que você está inserido dentro de uma sociedade da qual o principal sustento do Estado vem da tributação, vem do imposto que a gente paga, isso vira um assunto fundamental de qualquer cidadão. E a gente vem observando algumas manifestações, eu acho que com a eleição do presidente Bolsonaro, a reforma tributária não ganhou outro patamar, porque isso já é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo, não é uma novidade do governo dele. Mas a reforma tributária vem recebendo uma pressão maior para sair.
E como todo mundo diz hoje, a gente tem um alinhamento dos poderes que pode facilitar isso. Afinal, o que isso significa, né? E aí eu vou voltar um pouquinho para explicar como é que surge a história da tributação no nosso país, aonde que isso está sendo alterado, por que isso está sendo tão discutido, por que isso é fácil, é difícil, depende ou não depende de arranjo político, para que a gente possa situar do que estamos falando. Ótimo, adorei. Eu quero te fazer uma pergunta antes, bem simples, tá? Dica. Porque, assim, advogado, né? Advogado, muita gente quer ser, muita gente quer tentar exercer, muita gente faz a faculdade. Agora, quando eu falo que eu vou falar com uma pessoa que é advogada tributarista, todo mundo fala, e isso é muito difícil. Então, assim, o que é um advogado tributarista? Eu acho que a gente tem que começar dessa forma. Como que você escolheu isso para você, entendeu? Há quem diga que eu sou maluca, né? Mas eu nego até o fim. Na verdade, a gente, quando entra na faculdade de Direito, a maior parte dos alunos fica sempre encantado com o direito penal. O direito penal é uma área que encanta. Você fala, pô, eu vou entrar na faculdade, eu vou ser juiz para prender bandido, eu vou ser promotor para perseguir bandido e tal. É um caminho muito conhecido e muito, muito buscado, né? E aí, quando você conhece as áreas do direito, que aí são inúmeras, e toda especialidade tem isso, né? Qualquer profissão vai se dividir em diversas possibilidades, né? Quando você pensa nisso dentro do direito, você é apresentado a diversas disciplinas, né? A segregação que se faz das matérias específicas. E eu entrei muito encantada com o direito penal. Eu era uma das pessoas muito encantadas com o direito penal. Entrei na expectativa de fazer um concurso público, que ao longo do tempo eu vi que não tinha nada a ver comigo, mas absolutamente nada. Fui apresentada à advocacia e me encantei. O que o advogado basicamente faz? Ele defende um direito, né? Então, se você está com um problema, por exemplo, no teu imposto de renda da tua pessoa física, um advogado tributarista defende você perante a Receita Federal, que vai te cobrar, ou dentro de um processo judicial em que isso aconteça. Né? Um advogado tributarista, ele defende, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas que sejam cobradas de algum tributo, tentam ajudar as empresas a entender a legislação tributária. Hoje, para você ter uma ideia, se eu considerar uma... mágica. Ui, Jesus! Olha lá, você até falou, mas... caiu meu celular. Eu não aguentei, desculpa. Mas, de fato, assim, você está brincando, foi uma pesquisa que eu li semana passada, indicava que as maiores empresas levam, em média, não se assustem, eu não estou confundindo, 34 mil horas para se adequar à legislação tributária brasileira. É assim, um cenário caótico. É um cenário caótico porque a gente tem uma quantidade de leis e de regras tão significativo que é difícil de você acompanhar, é difícil de você estar sempre de acordo com o que a legislação prevê. Às vezes você interpreta, assim, o texto depois de escrito, a interpretação é difícil de você unificar, né? E aí uma pessoa interpreta de um jeito, tá, mas aqui ele está dizendo desse jeito, mas a minha atividade não é bem assim. Como é que será que eu interpreto isso da melhor maneira? Então, o advogado tributarista ajuda você a fazer isso. Ajuda você a compreender, a operacionalizar o seu negócio, se você for uma pessoa jurídica, de modo que você se previna com relação a algumas irregularidades, porque é realmente muito difícil de você compreender a atividade como um todo. E se eventualmente você vier a ser cobrado de algum valor tributário, é o advogado tributarista que defende. É ele que faz isso. E eu me encanto por isso, porque eu gosto muito de números, embora eu seja uma advogada, né? O pessoal brinca muito, eu gosto muito de números. E a forma como o sistema tributário se estrutura, as relações com a economia, são coisas que me agradam, que me dão prazer. Eu gosto de fazer, adoro acompanhar a atividade econômica das pessoas e das empresas. Então, foi assim que eu fui apresentada e acabei escolhendo isso como profissão.
Legal. E quer voltar à sua explicação, então, voltando lá Vou voltar. História. E foi interessante que você me perguntou isso, e aí já, na verdade, conecta um pouquinho com o que eu já introduzi com relação ao nosso sistema tributário. O sistema tributário brasileiro, que basicamente são um conjunto de regras que determinam a forma como determinado ato econômico vai ser tributado, ele vem previsto na sua estrutura toda na nossa Constituição. A gente tem uma Constituição Federal de 1988, que é lá que vai ter as garantias de direitos fundamentais, é lá que vai ter toda a formação do nosso Estado, a separação de poderes, tudo isso. Lá também tem a estrutura de como o Estado vai ser sustentado. Né? Vamos falar assim, a gente diz que esse é um Estado fiscal, por quê? Porque tem razão quem afirma, né, na doutrina, do pessoal que estuda aí o direito tributário, que o tributo é o preço da liberdade. Poxa, o que isso quer dizer? Isso quer dizer basicamente o seguinte: para que eu tenha a liberdade de exercer minha atividade profissional de forma liberal, como eu exerço, para que você tenha a possibilidade de ser professor de educação física, de ser personal trainer, como você quer exercer, escolher livremente a atividade econômica que você vai exercer, isso tem um preço. Um pedaço de tudo que a gente ganha, eu tenho que entregar para o Estado. Mas, poxa, por quê? Porque é o Estado que garante a regulamentação de tudo da onde eu vivo, que garante a estrutura, a segurança que eu tenho de que se eu exercer determinada atividade, eu vou ser reconhecida como tal. Toda a estrutura social que a gente tem, quem garante é o Estado. Só que, obviamente, isso tem um preço. E o nosso Estado não exerce atividade econômica, são exceções das atividades que ele exerce. Obviamente que ele tem algumas empresas que têm, inclusive, finalidade lucrativa, mas isso é uma exceção. A regra é que a livre iniciativa, né, a atividade de todo mundo, seja exercido pelo setor privado. Com isso, eu tenho que pagar um pedaço disso para o Estado. Só que isso tem que ter regra. Eu não posso simplesmente, o Estado não pode decidir como ele quer fazer isso, a depender das necessidades. E para isso, eu tenho uma estrutura dentro da nossa Constituição. Tamanha a importância que se deu ao sistema tributário nacional, que é lá na Constituição que vai se decidir, por exemplo, que quando eu ganho alguma renda, é a União Federal que vai me tributar. Ou se eu presto algum serviço, é o município que vai me tributar. É lá que está toda essa estrutura. Isso, porque aí você já entra no meu debate mais caloroso dentro de mim, vamos dizer assim, que a Caro Auer, que pelo jeito é minha parente também, né? Ela fez uma pergunta, né? Por que é difícil realizar a reforma, né? Tão difícil realizar a reforma. Eu acho que entra justamente aí, né? Porque daí, para você poder fazer a legislação, é através de Câmara, através de Senado, e aí vai englobar política. Né? Exatamente. Porque aí qual que é a questão? Na verdade, nós somos todos representados no Congresso Nacional, e eu tenho uma estrutura que já estava pré-estabelecida. Se eu quero transformar essa estrutura, eu preciso mudar principalmente a Constituição. Não exclusivamente, eu posso tentar fazer outras mudanças que não sejam na Constituição Federal. E mudar a Constituição é difícil, porque eu preciso de muita gente aprovando, né? Numa linguagem assim bem simples, é muito mais difícil eu aprovar uma mudança na Constituição por duas razões. Primeiro que eu preciso de mais gente aprovando, preciso de uma maioria qualificada, que a gente chama no Congresso Nacional. Sim. Segundo, que eu preciso tomar cuidado para não suprimir nenhum direito. Porque se de alguma forma eu suprimir algo que a própria Constituição proíbe que eu suprima, eu não posso fazer. Então é tudo muito delicado, é tudo muito difícil. Aliado a isso, a gente vive num país de dimensão continental. Então o interesse que um estado tem, o que um município tem, não é necessariamente o interesse que outro estado tem ou que outro município tem. Esse arranjo político é um arranjo político difícil de se processar. Não é simples, não é rápido, ele exige aí um acordo de interesses, porque alguém sempre vai sair perdendo, é impossível atender a todas as necessidades. Claro. E como é que isso aconteceu? Bom,
Um dos grandes problemas, e talvez... Tem dois grandes problemas que se busca endereçar quando fala em reforma tributária. E aqui eu vou citar os principais, porque vai ser impossível tratar de tudo, tá? O primeiro deles é regressividade da tributação. Pô, o que quer dizer isso? Quer dizer basicamente o seguinte: se uma pessoa que ganha 10 mil reais e uma pessoa que ganha 1.000 reais for até o supermercado comprar uma garrafa de água, eles vão pagar a mesma quantidade de tributo, porque eu estou pagando em cima daquele produto. Só que, obviamente, que quem tem 10 mil reais tem muito mais condições de pagar aquele tributo do que uma pessoa que ganha 1.000 reais. Esse é o tributo sobre o consumo. Por isso todo mundo fala, pô, precisamos resolver o problema da tributação sobre o consumo. O que isso significa? Significa que no Brasil a gente tem uma tributação super pesada sobre tudo que a gente consome. E em razão disso, eu causo uma desigualdade. Porque, obviamente, tem muita coisa que eu preciso consumir e que me faz arcar com uma tributação muito grande. Esse é um problema. Outro problema muito grande é da complexidade para apuração e recolhimento do tributo. Isso que eu mencionei da pesquisa, que até me chamou muita atenção quando eu li semana passada, de que uma empresa vai levar 34 mil horas para conseguir apurar todos os tributos, é inadmissível. Você trava a atividade de uma empresa e, obviamente, potencializa o erro, né? É impossível não passar nada. Mesmo o mais cuidadoso do empresário não vai conseguir capturar tudo que está acontecendo o tempo todo. É inimaginável uma situação dessa. As reformas que estão sendo discutidas hoje endereçam esse segundo problema, não o primeiro. O que tem sido discutido aí nas últimas 3 semanas, tá? Ano passado, 2 propostas de emenda constitucional foram protocoladas. O que é isso? Lembra que eu tinha que mudar a Constituição. Se eu tiver que mudar a Constituição, eu preciso fazer uma proposta de emenda constitucional. Sim. Nessa proposta, basicamente, aqui eu vou resumir, as duas tinham mais ou menos a mesma intenção, que é criar um imposto sobre bens e serviços. É pegar 5 tributos que incidem sobre serviço ou bens e transformar num só, para tentar simplificar. Tá? Qual que é o grande problema disso? Eles misturam tributos que são da União, dos estados e dos municípios e transformam tudo num tributo que vai ser cobrado pela União. Aí começa o problema, porque fala, puta, mas daí o estado e o município vai ficar sujeito ao que a União quer. Né? Tem uma distribuição de receita, não tem a perda propriamente da arrecadação, mas perde autonomia. Você bem sabe, Chico. Teu filho tem autonomia? Não. Por quê? Porque eu não deixo. Porque ele não tem independência financeira. O dia que ele tiver. Se ele disser assim, pai, cansei, tô saindo de casa, você vai falar assim, boa sorte, você dura 3 dias até vir aqui pedir comida, porque você não tem condições de sobreviver. Então a grande discussão é como é que os municípios e os estados vão ficar tão sujeitos a essa distribuição por parte da União, porque pode perder uma autonomia aí importante, né? Quando começou toda essa discussão, todo mundo falava assim, poxa, o governo mesmo não apresentou proposta, que é o Poder Executivo. Basicamente, o ministro Paulo Guedes, que está aí nas capas de jornais todos os dias. Aí o pessoal falava, poxa, o governo não apresenta, o governo não apresenta, o governo não apresenta. E ele ficou em silêncio desde então, não apresentou, todo mundo estava numa grande expectativa. No mês passado, no dia 21 de julho, ele apresentou a primeira proposta tributária do governo federal. E aí ele até se manifestou publicamente e falou o seguinte, olha, eu estou de acordo com o que está lá naquelas 2 propostas de emenda, não vou mexer nisso, porque basicamente o que ele disse, não quero brigar nem com o Estado nem com o município, estou aqui na minha área, está tudo bem. Só que eu vou mexer nos tributos do âmbito da União, porque esses eu posso mexer. E aí ele entregou tanto ao presidente do Senado quanto ao presidente da Câmara, que é quem agora eles que vão votar aí essa proposta, uma proposta de lei. Ou seja, a gente não está falando mais em mexer na Constituição, agora a gente está falando em mexer numa lei. Mexer numa lei é mais fácil. Eu consigo acomodar interesses de uma forma mais fácil, eu preciso de menos gente votando, eu consigo acomodar isso de uma maneira mais prática, digamos assim. Até rápida, né?
Exatamente, que é a intenção dele. Ele está muito preocupado porque, digamos que essa crise toda decorrente da Covid acabou potencializando essa necessidade. Sim. E aí o que ele fez? Ele pegou 2 tributos que incidiam sobre o consumo, que é o PIS e a COFINS, que incide só sobre a empresa, pessoa física não paga isso diretamente, porque no fim das contas paga porque está no preço do produto. Pegou esses 2 tributos e falou assim, olha, vamos parar com essa palhaçada desses 2 tributos aí que dão muito trabalho para os tributaristas, e dão mesmo, não tem dúvida quanto a isso, é uma confusão para apurar esses 2 tributos, e vamos transformar num só, que vai chamar Contribuição sobre Bens e Serviços. Vai ser a mesma base de cálculo, mas a gente faz como se fosse um tributo sobre valor agregado. O que isso significa? Quando a gente fala de um tributo sobre valor agregado, a gente está falando basicamente do seguinte: se eu, por exemplo, produzo... Diz qual que é alimento que você gosta aí. Água. Não, tem que ser um que tem uma produção um pouquinho mais... Arroz. com arroz. Arroz também não é um bom exemplo. Algo mais industrializado aí, Chico. Você está sendo muito natureba. Arroz é um bom exemplo, mas eu vou ter que explicar outras coisas que não precisa. Um biscoito. Vamos pensar no biscoito. Bolacha, porque eu estou em Curitiba. Só porque eu sou gordinho, você já pensou que eu como só besteira, né? Imagina, não tenho nem por que imaginar isso. Nunca vi. Para alguém produzir biscoito ou bolacha, né? Vamos ser democrático aqui, eu preciso comprar farinha. A Limussa aqui já falou chocolate. Eu sei porque chocolate ela gosta também. Chocolate, ótimo. Vou pegar o chocolate da Adri aqui. Se eu for produzir chocolate, eu tenho que comprar açúcar, certo? O açúcar vai custar lá R$50. Vamos pôr aqui. Comprei açúcar valendo R$50. Sobre esse açúcar, vai ter esse tributo aí novo, chamado CBS, destacado. Então, 12% sobre os R$50 vai incidir. Aí eu comprei e vou transformar aquilo em chocolate. Na hora que ele sai da minha produção, ele vai custar R$70. Não vai custar mais os 50, porque eu produzi coisas novas. E esse 70 vai ter também esse CBS. Essa contribuição sobre bens e serviços. O que o governo está dizendo assim, agora fica tudo transparente, você deduz o que veio carregado naquele açúcar, o 12% em cima dos 50%, do 12% que você tem que pagar em cima dos 70%. Fica não cumulativo. Eu estou tributando o que agrega de valor na cadeia. Isso é algo bom, isso é algo de fato que já vem sendo uma realidade em outros países, mas é preciso ter um pouco de cuidado, né? O setor de serviços está muito preocupado com isso, porque isso é legal quando você está falando dessa cadeia industrial. O problema é que quando você fala de serviço, quem presta serviço é pessoa, é ser humano. E aí eu não tenho o que descontar. É o preço do meu serviço, 12% e acabou. Né? Eu estou simplificando aqui nos exemplos, mas aí começa esse tipo de discussão, que é importante entender, porque quem presta serviço, muitas vezes, é o profissional liberal, que às vezes não está dando muita bola para essa reforma. E é uma proposta que agora está rolando lá e a gente vai ver como é que vai se ajeitar, né? A intenção é que consiga, de alguma forma, tornar mais transparente esse processo e menos complexo. Só que não resolve outros problemas, não resolve aquele problema de justiça tributária que eu vinha falando. E aí, para isso, vão vir outras propostas daqui a pouco. Né? O ministro já adiantou que ele está querendo fazer, né, propor um imposto sobre operação financeira, né? Não o IOF que a gente tem hoje, mas o imposto da transação, que ele não gosta, mas eu vou falar, é como se fosse uma CPMF, quem já viveu a CPMF sabe disso. Então, que é um pouco problemático, porque daí a gente tem aquele mesmo cenário de não justiça tributária. Porque você imaginar que uma pessoa que faça transação bancária hoje seja necessariamente alguém com uma capacidade econômica alta é ilusório. A transação bancária é praticamente uma regra no mundo de hoje, né? Difícil alguém usar a nota lá de R$200, mas a transação bancária todo mundo usa. Eu fico pensando nesse quadro todo,
E a nossa grande preocupação é que existem vários termos e cada momento aparece coisa nova e a gente se perde mesmo, né? A pessoa do ADK, que é o meu caso, eu me perco, eu não consigo acertar, né? E como que isso tudo pode, você até comentou ali, mas a gente não aprofundou, como que isso tudo, pessoas como eu, que trabalho como autônomo, como uma pessoa que presta serviços, mas o feirante também, o cara que vai fazer o frete no caminhão, como que essas pessoas, que isso vai refletir nelas? Essa é a pergunta, entendeu? O principal reflexo, além da tributação sobre o serviço, se passar isso ficar maior, então vai pesar no bolso, a gente provavelmente vai sentir no preço do serviço. Né? Talvez o preço dos produtos não se altere tanto, é difícil de saber, né? Até porque a gente não sabe como que isso vai ser aprovado, que alíquota vai ser aprovada, a gente não tem muita noção disso. Mas a expectativa é que a gente tenha um aumento de preços, principalmente nos serviços. E isso é problemático num país como o nosso. Porque o que acontece, né? Há muita gente até tratando sobre isso, dizendo assim, olha, mas quem presta serviço e não tem ali um valor muito alto, apura por um regime que a gente chama de Simples Nacional, que é um pacote de tributo que você paga de uma vez só. Né, assim, trocando bem em miúdos. E aí você tem a possibilidade... E isso não seria aplicável para essas empresas. É verdade, mas também é verdade que tem muitas atividades que não podem se enquadrar nesse tipo de regime. Né? Por exemplo, se eu sou uma empresa que cede mão de obra, ou seja, se eu subcontrato para alguém, né, alguma atividade, eu não posso me enquadrar. E aí como é que fica? Porque vai ficar caro esse serviço. Né? Alguns serviços vão ficar muito caros, talvez alguns produtos... serviços terceirizados, né? Esses serviços se tornarão muito caros. Né? Vão ser serviços que quando meu insumo é mão de obra, esse serviço acaba ficando mais caro. E aí isso pode refletir no nosso dia a dia, porque a expectativa é que junto com essa reforma venham outras, né? Ele já disse que ele quer esse imposto sobre transação financeira, muito embora eu acho que isso seja difícil de passar no Congresso, né? O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, já disse que não simpatiza muito com esse imposto. Então, não é muito fácil passar. Né? Exatamente. Hoje mesmo já estavam conversando mais de perto. Né? Então, é tudo uma questão política, de arranjo político. É por isso que a gente precisa ficar atento, né? Porque quando a gente está falando de cidadania e de participação, não é ir lá depositar nosso voto. Isso é exercer o direito de voto. Isso não é exercer a cidadania. Exercer a cidadania é acompanhar o que está acontecendo, é cobrar o vereador, é cobrar o deputado, é cobrar as pessoas que a gente colocou lá, que a gente decidiu que iria nos representar. Então a gente tem que lembrar quem que a gente votou, eles têm que nos ouvir, né? Isso precisa ter um debate público, precisa ter uma discussão. Então, quando a gente conversou e você falou assim, Nath, fala sobre alguma coisa do direito, eu falei, posso falar sobre reforma? Você falou, que legal. Aí depois você falou para mim assim, pois é, mas eu não sei nada disso. Eu falei, então tá bom. Então, é um ótimo motivo para a gente conversar. É ótimo, porque a gente acaba se renovando, né? A gente acaba buscando novo, a gente acaba estudando. Eu estava falando agora com meu filho aqui, através do celular, também uma outra conversa que eu tive com ele. Ele falou, pai, hoje vai ter live. Eu falei, hoje vai ter live. Você tá nervoso? Eu falei assim, muito, porque dessa vez eu não sei nada, não entendo nada disso. Mas vamos lá. E aí, eu acho muito legal, porque a gente está numa época que a gente está tendo que se virar e se mostrar de uma forma diferente, buscar o novo. Então a zona de conforto sai. Né? E isso tudo faz com que a gente... Também a informação está muito rápida, em todos os pontos. Né? Hoje é difícil você falar para uma pessoa sobre a reforma tributária que ela não vai saber o que está acontecendo na Câmara, Rodrigo Maia, o que está acontecendo no Senado, o que está acontecendo. Né? Então eu acho isso magnífico, porque é aprendizado. Sim. Hoje eu estou aprendendo com você. Hoje você é professora e eu só vou escutar tudo, vou escutar depois a gravação também. Né?
Porque a gente tem que aprender. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, eu sei que parece óbvia, mas eu acho que para mim, Mas... eu vou te perguntar, porque assim, o advogado tributarista mesmo, para trabalhar numa empresa, então ele vai atrás do que tem que ser pago de imposto ou não, né? Tributar, certo? É, mas qual que é o momento que ele percebe que ele realmente precisa do advogado? Qual que é o momento que a gente tem essa percepção disso? Olha, Desculpa, é uma pergunta. depende. Eu brinco, você sabe que eu dou aula, né? E a resposta que os alunos mais odeiam, mas é a que eu mais uso, depende quando me fazem uma pergunta. Justamente porque não é uma resposta objetiva. Mas como que a gente sabe em que momento um advogado se torna essencial, né? Depende do porte da tua atividade e das dificuldades que você vai sentindo para saber se você se enquadra ou não se enquadra naquela legislação tributária em específico. Porque, basicamente, como é que funciona? Óbvio, quando você recebe lá uma cobrança que você tem que defender, é mais fácil de você perceber que você precisa de um advogado, porque aí é uma situação mais concreta em que o advogado é chamado. Mas essa é uma situação que a gente fala que é uma situação repressiva, que é quando o problema já está lá e você vai só se defender. A Aham. situação preventiva é no momento em que você está montando uma operação. Então, às vezes, você está criando uma empresa, você decide criar uma clínica. Aí você fala assim, poxa, eu quero criar uma clínica e a minha clínica vai ter tal atividade. Beleza, aí eu vou lá geralmente no meu computador, peço para ele criar o CNPJ, tudo, né? Faço o contrato. E aí eu falo assim, pô, mas e aí? O que será que vale a pena eu tributar de uma forma X ou Y? Porque existem regimes de tributação quando a gente está falando de empresa. Por exemplo, quando a gente faz a nossa declaração de imposto de renda da pessoa física, tem duas opções sempre, a simplificada e a completa. Isso são regimes de apuração. A empresa tem a mesma coisa, ela tem um jeito de fazer mais simplificado, um jeito intermediário e um jeito completo, né? Digamos assim. A avaliação se aquilo se enquadra de fato daquela forma, se é mais vantajoso, quais as consequências se eu quiser agregar a minha atividade em 1, 2, 3 anos, se eu quero fazer um planejamento para os meus filhos sucederem à empresa, tudo isso engloba um advogado tributarista. A hora que a gente começa a sentir as dificuldades de saber se vale mais a pena ir por um caminho ou para o outro, é nesse momento que o ideal é buscar um advogado tributarista. E depois que constituída a empresa, à medida que as operações vão acontecendo, as coisas vão se tornando um pouquinho mais complexas. E aí você já começa a sofrer fiscalização, você já começa a ter que responder algumas coisas, começa a ter que enviar declarações, começa a dar inconsistências. Ter um advogado tributarista que auxilie nesse momento se torna fundamental, porque pode evitar vários problemas. Pode evitar que você coma a bola ali em alguma questão. Ou seja, o advogado se torna meio que barato pela quantidade de É, detalhes que tem que estar preocupado, né? é, 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 é. Sou É, suspeita para falar, mas é. Não, mas é a realidade. É a realidade. Aqui a gente tem que falar. Aqui não tem que ter pensamentos, será que vamos conversar ou não. Né? É, voltando então um pouquinho, por que eu fiz essa volta da empresa? Né? Para trazer para a minha realidade, trazer a realidade, eu acho que da grande maioria aqui. Voltando um pouquinho, quando você fala de uma reforma que vai entrar em Câmara, em Senado, e aí vai sair para pegar nessa pequena empresa, né? Como que isso é visto pro advogado, essa trajetória política, porque a partir do momento que você faz a PEC, você manda, aí a Câmara te devolve dizendo, ó, tem que mudar isso, isso, aquilo. Aí você muda, você apresenta de volta. E aí vira um debate, na verdade, e aí vai passar também a ser um debate no Senado, para daí dar ok ou não, e aí Aí aplica. aplica, né? É,
como que o advogado vê essas negociações, esse movimento? Olha, eu tô dormindo menos. Mas, né, brincadeiras à parte, eu procuro me informar todos os dias sobre a reforma, porque é um pouco difícil de você, inclusive, capturar todos os movimentos, né? Você vê primeiro uma manifestação, depois outra, aí você vê que recua, avança. A gente acompanha os projetos, todos os projetos são públicos, isso é até importante e legal de dizer. Qualquer um pode acompanhar. Né? Tanto as propostas de emenda constitucional que estão lá sendo votadas, quanto esse projeto de lei aí dessa nova contribuição substitutiva, eles são projetos que você pode acompanhar pela internet. Você entra lá no site da Câmara ou no site do Senado, quando forem votados você pode acompanhar pela televisão, tudo isso é bem dinâmico, né? E aí o advogado tributarista fica ali atento a tudo que está acontecendo, né? E aí a gente, isso vem acontecendo, já tem 2 ou 3 semanas, nos fóruns aí de direito tributário, tem tido discussões quase que diárias sobre isso. Né? Tem uma reunião de advogados, a Carol Auer, que você mencionou aqui, na semana passada, estava fazendo uma discussão lá na OAB com outros advogados tributaristas, justamente para trazer a questão, a melhor interpretação dessa legislação. Porque daí vem o texto. É um compromisso também do advogado chamar atenção para inconsistências. Ainda que a gente não tenha pode ter uma participação ativa, né? Você pede audiências públicas e participa de todo o processo, mas enquanto advogado, a nossa função também é ler aquilo, compreender. Todos os dias tem uma manifestação diferente de algum advogado na imprensa, chamando atenção para algum ponto que talvez não tenha sido chamado a atenção, ou quem escreveu não se tocou. Sobre os impactos que aquilo pode gerar em determinado setor, em determinada atividade, em determinada situação. Esse processo nada mais é que um processo político. É engraçado isso porque esses tempos atrás a gente estava discutindo lá na PUC sobre política e tudo mais, e um dos grandes pontos que todo mundo pensa e repete, não sem razão, mas pensa e repete, que a política quem faz é o governo, em Brasília. Eu não faço política. A política, na verdade, ela é um pressuposto da relação social. Todo mundo faz política. Eu tenho uma política institucionalizada, é verdade, mas a política não se restringe a isso. Então, toda a nossa manifestação é, no fim, uma manifestação política. Então, quando a gente chama atenção, quando a gente está aqui conversando num bate-papo para tentar entender o que é essa confusão da reforma tributária, quando a gente chega lá no boteco para discutir, poxa, será que aquilo vale a pena, será que aquilo não vale a pena? Óbvio, existem espaços e espaços, mas no fim do dia, a gente está fazendo política, a gente está manifestando a nossa opinião, a gente está exercendo um direito, enquanto cidadão, de discordar ou não, ou concordar com aquela proposta, entender se aquilo é bom ou é ruim, manifestar publicamente isso para que tenha algum reflexo de alguma forma. Isso faz parte de uma transformação social que no Brasil é importantíssima. Porque no Brasil o povo ele é muito público, né? Ele não é povo. Ele não é tão participativo quanto deveria ser. Os processos políticos, os processos participativos ficam muito restritos ao momento de votação, e não é assim, né? Isso que eu ia comentar com você lá atrás, que eu não falei nada, mas eu ia comentar quando você falou para nós que nós devemos sim lembrar quem que nós votamos, cobrar deles e tudo mais, né? Mas não é um povo que tem esse costume. Não. Você vai olhar numa Coreia, você vai olhar numa China, você vai olhar em outros países que tem Alemanha, né? Pessoas que são políticos que praticam alguma irregularidade, eles são punidos, eles são literalmente punidos. E a sociedade pune. É engraçado isso. O brasileiro não. O brasileiro justamente lembra somente na hora da votação. E aí, na hora da votação, como é uma obrigação, eles fazem... vamos se livrar disso logo. Vamos passar em 10 minutos, a gente vê quem quer, pega o papelzinho no chão e faz lá um número qualquer. Mas isso é uma outra conversa. Eu fico bastante indignado com isso. Aí eu fico bastante chateado.
qual que é o cenário que você vê para essa confusão toda de pandemia, com essa confusão toda de as empresas agora devem estar abarrotadas de encargos para serem pagos, dívidas. Qual que é o cenário hoje que você vê no teu papel de advogado tributarista? Olha, eu acho que, do ponto de vista econômico, eu acho que a pior parte já passou. A gente tem um grande potencial de adaptação, né? Então, o começo foi um baque muito grande, a expectativa do que poderia acontecer foi um baque maior ainda, porque, poxa, vão durar 1, 2, 3, de repente são 4, 5, 6 meses, e aí a gente é obrigado a se reinventar e criar novas formas de trabalho e criar novas formas que possam reavivar. Impactos vão ter, são impactos sérios, mas à medida em que a gente consiga se adaptar, estar próximo a essa realidade, compreender a realidade das empresas, compreender a realidade das pessoas, isso vai se transformando e daqui a pouco a gente passou aí por mais essa onda de crise e começou a se reerguer. Essas mudanças tributárias, apesar de todas as críticas e de todos os poréns que precisam ser feitos, ela é uma mudança que no fim do dia eu acho boa. Pelo menos para chamar a atenção para um problema que no Brasil não se sustenta mais, que é tanto a complexidade do sistema quanto a injustiça do sistema. A expectativa é que primeiro se resolva a complexidade para depois se resolver a justiça. Não sei se isso vai funcionar, mas pelo menos gera uma movimentação maior que dá uma resposta tanto para as empresas que já estão ficando saturadas com muita coisa, quanto para o próprio cidadão que não consegue mais saber para onde olhar nesse cenário caótico do Brasil, né? Você fala, poxa, parece que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Acho que é o contrário, o ditado, mas tudo bem. Tudo bem. Deu para passar a mensagem. Então, eu acho que o advogado ele tem que ter essa capacidade de reinvenção, essa capacidade de adaptação, que é muito próprio da profissão, devo dizer, porque a gente tem que se atualizar o tempo todo, não é um plus do advogado estar atualizado, é uma obrigação, é um insumo do nosso trabalho. Você tem a obrigação de saber o que está acontecendo, porque é com isso que você trabalha. Se você não souber que a lei foi publicada, você não está trabalhando corretamente. Então, é uma obrigação do advogado. Entender esses cenários, conseguir acompanhar isso, eu acho que é a chave para que a gente tenha aí uma possibilidade de ajudar da melhor forma possível. Porque a gente brinca, né, que advogado, na verdade, chegou, vamos esconder a carteira. Inclusive, essa semana foi a semana do advogado, dia 11 de agosto. Parabéns a todos os advogados. Parabéns a todos aí, né, que a grande maioria aí é advogado que está aparecendo. O pessoal que está aparecendo aqui é todo advogado. Mas o advogado, na verdade, tem um papel fundamental para que essa roda gire de uma forma justa, né? Essa semana, você sabe que com a Semana do Advogado é uma tirinha que é uma piada, eu vou contar, mas é uma piada verdadeira, que estava rolando entre os advogados, que era assim, o gêniozinho da lâmpada e o Aladinzinho lá. Aí o gêniozinho falou assim, o que você deseja? Você tem direito a 3 desejos. Aí o Aladinzinho vira e fala assim, ok, eu quero um mundo sem advogados. Aí no quadrinho seguinte, ele fala assim, daí o gênio fala, beleza, tchau. Ele fala assim, ué, mas eu ainda tenho 2 desejos. Você vai me processar como? Perfeito. Você deseja um mundo sem advogados. Então, é uma piadinha que estava rolando aí entre os advogados, mas que tem o seu grande fundo de verdade, que no fim das contas, a nossa maior obrigação é com isso, né? A nossa maior obrigação é ser um instrumento efetivo, ser um instrumento verdadeiro para que as atividades econômicas continuem, para que as pessoas tenham seus direitos resguardados. E acho que estamos
caminhando para cumprir bem, no âmbito tributário, estamos caminhando para cumprir bem esse papel como protagonistas aí na reforma. Tem vários advogados muito engajados, se manifestando o tempo todo, se habilitando para falar nos processos de debates com relação às novas tributações, justamente para que a gente possa garantir da melhor forma possível o que todo mundo quer, que é o bem-estar geral da população, né? Então, mais ou menos assim que eu vejo. Eu sei que eu sou bastante otimista, mas eu prefiro pensar assim e acho que estamos caminhando para isso. Nós somos, né, brasileiro. Você pode falar muito bem sobre isso, porque o brasileiro, ele realmente se adapta muito rápido, ele tem uma necessidade, ele sabe correr atrás, ele sabe se desenvolver. E você foi uma pessoa que começou a pandemia na Itália, né? Você estava na Itália. E aí, quase fui rejeitada pelo Brasil. Né? Quase um ano atrás, né? Aí vem para cá, continua com a pandemia, e eu acho que você viu o quadro como europeu, de uma forma geral, italiano, né? O italiano vê uma situação grave, perigosa, e como o brasileiro vê, né? Como é muito diferente. Né? É muito diferente. A gente não deixa a peteca cair. Nunca. A gente não deixa a peteca cair. Acho que é aquilo que você falou, adaptação. A gente fala da Alemanha, por exemplo, que usou muito bem as regras e algumas cidades nem fechou, outras cidades fecharam, mas poucas cidades fecharam. A maioria das cidades ficaram só na supervisão mesmo. E aqui no Brasil tiveram, acho que tinham umas 10 cidades que fecharam. De um país desse tamanho, umas 10 cidades que fecharam. E com a condução que a gente está tendo da pandemia, né? Que é uma condução bastante questionável. Uma condução difícil de... Mas então assim, é essa adaptação, essa velocidade do povo mudar e ser da forma que também vai fazer a gente sair da dívida, sair do grande problema financeiro que acontece nesse mesmo momento. Sim, né? sim. Eu acho bastante importante esse negócio do advogado, porque eu te fiz uma pergunta que eu mesmo não sei, eu acho uma resposta, né? Quem abre uma empresa tem que ter assim contato com saber o que deve pagar, saber como deve pagar. E nessas horas, de primeiro, normalmente sobra isso para o contador, e logo em seguida a gente acaba caindo no advogado, porque tem que nos proteger, né? Tem que nos proteger. Acho que a gente é legal, eu prometo. Né? A gente é advogado, mas a gente é legal. Nath, quero te agradecer. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. De coração mesmo. Cara, eu aprendi muito sair da minha zona de conforto. Que bom. Eu também. Foi minha primeira live da vida. Muito bem, viu? Muito bem. Muito bem mesmo. Eu acho que a gente tem que aprender. Eu nunca tinha feito live na vida também. Aí comecei a conversar com um amigo meu e aí a gente caiu num papo gostoso de atividade física. E eu falei, cara, que tal a gente fazer uma propaganda disso? Fazer uma live, vamos ver o que vai dar. E aí eu estou fazendo 2 lives por semana, quase toda semana. Essa semana eu não fiz. E eu acho que a gente está passando informação. E também é um momento que a gente começa a perceber o quanto que a gente é falho em alguns pontos e o quanto a gente é hábil. Né? Nossa expertise aparece de uma hora para outra. Até o nosso pensamento começa a se organizar de uma forma mais ampla. Né? Então eu tenho que te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço. Então, espero foi um que prazer. a gente faça mais. Com certeza. Tá? E eu vou puxar o seu noivo aí, seu marido. Chame. Eduardo, ele fala mais que eu, ele vai adorar. Vai ficar gravado isso, ele vai brigar comigo. Vai ficar gravado, eu vou até mandar o link para ele. Ai, meu Deus, não. Pode mandar, porque se ele não assistiu, na verdade, ele merece que eu fale isso. Ele devia estar aqui assistindo, se não está assistindo. Vai dar problema depois. Mas
Obrigado. Obrigado por você. Imagina, eu que agradeço. Agradeço mesmo. Acho que é um tema muito amplo, a gente tem que fazer umas 3, 4 vezes isso. À medida que forem pipocando as coisas aí, a gente vai conversando mais sobre o assunto. Legal. Adorei. Obrigado. Beijo. Beijo a todos que nos acompanharam. Beijo, obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. Provavelmente, gente, semana que vem eu faço só live na quinta-feira. Tá bom? Obrigado. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Amém. Amém.